fé, esperança e amor. 3 palavras aparentemente tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosas. O mundo está cada dia mais carente por essas 3 coisas. Nós lemos na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, sobre esses 3 elementos, a fé, a esperança e o amor. Nesse vídeo eu gostaria de ressaltar um pouquinho mais o primeiro desses 3 elementos, a fé. Vamos falar um pouco sobre a fé? Na minha vida, a fé, ela é simplesmente essencial. Olhando hoje na minha vida ao redor, eu percebo que a minha vida toda, ela é a materialização de coisas que nasceram através da fé. Um dia eu sonhei, eu planejei, eu desejei que aquilo se concretizasse na minha vida e orei por aquilo. E algum tempo depois, ou mais rápido, ou de forma mais demorada, aparentemente, mas aquilo que eu pedi para Deus, Ele fez na minha vida. Muitas coisas. Não que Deus sempre nos diga sim. Muitas vezes Deus nos diz não. Especialmente quando os nossos pedidos, mais tarde nós vamos ver que os nãos de Deus, eles têm muito a ver com coisas que daqui a pouco nem são o melhor para nós, não eram o melhor para nós. Em algum momento da nossa vida nós podemos pensar que aquilo que nós estamos pedindo é o melhor para nós, mas na verdade não era. Mas muitas, e talvez a maioria das coisas que eu já pedi para Deus, dentro de algum tempo aconteceram, de alguma forma ou de outra. Eu lembro que eu conheci essa fé da maneira como eu a vivo hoje, né, em Jesus, na palavra de Deus, quando eu tinha os meus 13 anos de idade. E me chamou muita atenção o dia que eu aprendi a seguinte palavra na Bíblia, que fala que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. E naquele momento, acreditar nessa verdade quebrou muitas barreiras. Quebrou a barreira do impossível na minha vida. Porque aí, no momento que você realmente crê nessa palavra, você começa a ter fé nela, você vê que, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para aqueles que creem nesse Deus verdadeiramente. Não existem barreiras do impossível para quem tem fé. E foi incrível ter conhecido essa verdade. E eu tenho muita gratidão de pensar que a minha profissão foi fruto de oração. A casa onde eu moro, né, desde coisas mais complexas até coisas mais simples como um celular. Meu celular estava estragando e eu orei sobre isso, porque eu oro sobre tudo. E é esse o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Um relacionamento em que nós falamos com Ele sobre tudo. Falamos com Ele sobre cada detalhe das nossas vidas. Deus quer ser parte de cada detalhe das nossas vidas. E se você parar para pensar hoje, que coisas que você tem na sua vida que um dia você orou, um dia você pediu para Deus e hoje você olha ao redor e você tem aquilo que você pediu. Ao longo do tempo, nossas preferências às vezes vão mudando, nossos gostos. Nós mudamos, nós vamos mudando. Mas aquilo que nós um dia pedimos para Deus, aquilo que nós um dia sonhamos em ter, muitas dessas coisas, se formos ver, nós temos na nossa vida hoje. E nos resta sermos gratos e pensarmos assim, se muitas das coisas que eu tenho hoje foram respostas de oração, no meu caso, tudo que eu tenho na vida hoje, de alguma forma ou outra, foram respostas de oração, qual é o limite, então? Não há limites para quem tem fé. E se nós queremos alcançar novas coisas na nossa vida, nós precisamos aumentar a nossa fé. E como que se aumenta a fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, quanto mais conhecimento da Bíblia nós temos, quanto mais nós mergulhamos na palavra, quanto mais nós enchemos a nossa mente e a nossa vida da palavra de Deus e começamos a crer nela, no que ela diz,
Em vez de crer muitas vezes nos nossos próprios pensamentos ou nas coisas que nós ouvimos ao redor. A nossa crença na palavra de Deus, ela precisa ser maior do que tudo aquilo que nós ouvimos e do que muitas vozes, às vezes, que falam dentro da nossa cabeça, que muitas vezes tentam nos desanimar. Vozes dentro da nossa cabeça que nos dizem que nós não vamos conseguir, que não vai dar, que aquilo é difícil demais, que o desafio é muito grande. Só que lá na Bíblia nós lemos que se nós tivermos uma fé bem pequena, nós podemos dizer para uma montanha que ela se levante e se jogue dentro do mar e ela vai obedecer, né? Olha a expressão que Jesus usa para expressar o poder da fé. E aonde que a fé pode nos levar? Quando nós a abraçamos e quando nós procuramos encher a nossa vida com essa fé. Os limites, eles muitas vezes são impostos por nós mesmos. Os limites estão em nós, estão na nossa falta de fé. Estão em que muitas vezes nós acreditamos em muitas coisas, em vez de acreditar verdadeiramente naquilo que Deus ensina na sua palavra para todos nós. Então, eu te encorajo a encher a tua vida cada dia mais com essa fé, a aumentar a tua fé e a procurar dar mais ouvidos ao que a palavra de Deus diz, a conhecer mais desse Deus, a conhecer mais dessa palavra. A Bíblia é como se fosse uma carta de amor que Deus deixou para nós. E tem tantas palavras lindas lá. Eu sou uma apaixonada pela palavra de Deus, porque as verdades que estão ali são muito mais do que meras palavras escritas em um livro. As verdades que estão ali são vida. As verdades que estão escritas ali são capazes de fazer coisas tremendas em nossa vida. Eu creio nisso e eu vivo isso no meu dia a dia. E eu desejo mesmo a você. Eu desejo que a sua vida seja cheia de fé, seja cheia da palavra de Deus, que você creia naquilo que nosso Jesus, esse Jesus tão lindo e tão amoroso que morreu na cruz por cada um de nós, fala para nós. E essa é a mensagem que hoje eu tenho para deixar para você. Fé, esperança e amor. Nesse vídeo eu deixo a mensagem da fé. Em outros nós vamos aprofundar um pouco mais os dois próximos assuntos. E eu te desafio a encher tua vida dessa fé. Amém? Deus abençoe.